Muito boa noite a todos, muito boa noite a todos. Feliz da vida estar aqui mais uma vez com vocês nessa sexta-feira. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Para a gente começar, vamos começar rezando, né? E a gente diz, vamos fazer aí de cada sala onde nós estamos, de cada quarto onde nós estamos, um ambiente de evangelho. Vamos fazer de cada lugar onde nós estivemos aqui agora um pequeno centro, uma pequena igreja de nós mesmos, né? Vamos lá então. Vamos acalmando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e humildemente pedindo a presença dos nossos amigos espirituais, essas juntas de trabalhadores espirituais que têm acompanhado de forma tão primorosa os evangelhos em cada um dos lares, em cada um dos recintos onde estamos, que cada sala, cada quarto, cada ambiente, cada lar seja transformado numa igreja dos ensinamentos cristãos, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que os nossos amigos espirituais possam, de mãos dadas com cada um de nós nesse momento, possam transformar esses ambientes em ambientes propícios a esse bate-papo bom, essa conversa gostosa que os nossos mentores trazem nos nossos evangelhos online e que podem assim chegar aonde for necessário. Que as boas ideias nos ocorram, que as boas intuições nos aconteçam, que as boas energias nos cerquem, que possamos sair desse evangelho nessa sexta com a sincera sensação de que estamos encerrando melhores do que chegamos. E assim, agradecidos que somos pela oportunidade e disposição de estarmos aqui reunidos, vamos lembrando da prece que nosso Mestre Jesus nos deixou quando por aqui passou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e se possível for, livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Vou tirar aqui agora para a gente conversar. Mais tarde a gente põe a musiquinha de novo. Olha só. Como vocês viram ali na capa, então, vamos falar hoje capítulo 8. Capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. E vamos dar um pulinho ali no item 11. Escândalos. Se a mão de você é um motivo de escândalo, cortem. Mas tem um trechinho ali no começo que ele é mega interessante. Ele traz o seguinte. Jesus disse, aquele que escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor teria para ele que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas ai daquele por cuja mão o escândalo vem. Vamos dar uma pausa aqui nesse trecho e vamos dar um pulo lá no item 13, que é um pouco da explicação desse primeiro trecho aqui, desse trecho bíblico. E aí lá diz assim, é necessário que aconteçam os escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos como são, possuem a tendência de fazer o mal, e porque as árvores más só podem dar maus frutos. Devemos entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham a obrigação de praticá-lo. Aí no item 14, é necessário que aconteça o escândalo, pois os homens, cumprindo suas penas na terra, punem-se a si mesmos pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são sua primeira vítima e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer os efeitos do mal, procurarão remédio no bem. A convivência com esses vícios serve, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que, do mal, Deus faz surgir o bem, e os próprios homens aprendem com suas imperfeições, fruto do mau uso que fazem do seu livre-arbítrio. Sendo assim,
pode-se dizer que o mal é necessário e vai durar para sempre, pois se ele viesse a desaparecer, Deus ficaria sem um poderoso meio de corrigir os culpados. Podemos pensar, então, que é inútil procurar melhorar os homens. Porém, não é bem assim, pois quando não houver mais culpados, não haverá necessidade de castigos. A gente fala sobre esse primeiro trecho aqui, tem uma questão mega interessante, né? Que assim, é necessário os escândalos, mas ai daquele pelo qual os escândalos acontecem. Escândalo no nosso mundo, ou seja, acontecimentos que geram comoção, que geram estranheza, e aí uma diversidade de coisas a partir disso, que geram indignação, que geram ódio, que geram raiva, que geram mágoa. Não falta. Não falta. A gente tem aí, dá para colecionar todos os dias, todas as horas, a quantidade de escândalos que a gente vê à nossa frente. E aí tem uma grande questão, uma mega questão. Sugiro depois vocês lerem esse trecho completo, que ele vai ali do item 11 até o item 17. A gente vai acabar não lendo todo, mas a grande questão é que quando os espíritos vêm e falam que é necessário que aquele que realiza o mal, é necessário que ele o realize como prova, como acontecimento, como comoção, né? Então, o mal, quando acontece, ele tem os seus objetivos. Mas não é por isso que a gente vai ficar o tempo inteiro, não é por isso que a gente vai ficar prestando atenção, conectando as nossas mentes, conectando os nossos entendimentos com esse tipo de situação. Percebam comigo. Quanto tempo hoje a gente investe criticando, maldizendo, xingando aqueles que cometem o mal no nosso mundo? E com isso, a gente se conecta com eles. Quanto tempo nós passamos, e aí vou usar essa palavra, nos distraindo dos nossos reais objetivos por conta de conectar as nossas mentes, os nossos corações e as nossas energias ao escândalo, e é aquele que realiza o escândalo. Ora, se os espíritos vêm e dizem que é necessário que esses acontecimentos aconteçam, pareceu pleonasmo agora, né? Mas é necessário que tudo isso aconteça para que nós possamos encontrar o caminho do bem, e de que forma? E a gente sabe quantas vezes nós somos agredidos por alguma situação e daquela agressão nasce em nós a necessidade de mudar o nosso caminho, de nos distanciarmos de certas situações, de nos distanciarmos de certas pessoas. Quantas vezes acontece coisas ruins conosco que nos faz repensar o nosso valor à família, o nosso valor à religião, o nosso valor à espiritualidade, à espiritualização. Quantas vezes diversos acontecimentos eles são realizados e nos fazem repensar a nossa caminhada na Terra. Quando o acontecimento ele vem, cumpre seu objetivo em nós e nos permite melhorar, esse é o pedaço do escândalo que valeu a pena acontecer. Não quem o fez. Não como foi feito. Então, eu vejo um risco na nossa sociedade hoje, quando a gente para muito mais tempo para ficar prestando atenção nos realizadores do escândalo do que no objetivo do seu cumprimento. Certo? Como o próprio Evangelho traz, nesse mundo de provas e expiações que nós vivemos, a tendência de cada um de nós é o mal. Existe muito mal dentro de cada um de nós. Existem muitas más qualidades dentro de cada um de nós. Então, é muito natural a gente se conectar a esses eventos negativos de forma negativa,
toda a mídia, todas as ações, toda a sociedade está muito conectada com isso, principalmente no mundo como nós estamos vivendo, principalmente num período social como o que nós estamos vivendo. Esse é um grande perigo. Porque quando a gente vai nessa onda, quando a gente vai nessa vibração, quando a gente vai nessa tendência, nós estamos deixando de lado o que existe de melhor em cada um de nós, que é a renovação. E ao contrário disso, nós estamos nos conectando com toda a raiva, com todo o ódio, com toda a mágoa, com toda a indignação que o mundo está pronto para realizar e está pronto para entregar para cada um de nós. O Espiritismo, o Evangelho, ele vem justamente abrir para nós um novo entendimento de vida, um novo entendimento de todos os acontecimentos. E ter esse entendimento é o que deveria nos tirar do ódio do mundo. É claro que é difícil falar dessa forma para quem passa pela agressão, não é? Com tantas atrocidades, com tantas tristezas acontecendo com irmãos e irmãs de caminhada, é difícil, é praticamente impossível a gente chegar e falar assim, não, mas isso foi uma providência divina na sua vida. Providência divina na minha vida, porque não aconteceu com você, né? Então é muito complicado quando a gente, não é que com isso a gente não está falando aqui que nós devemos achar que todas as mazelas que acontecem com aqueles que estão à nossa volta tem mais é que acontecer mesmo, porque é fruto da providência divina. Não, não. Para aqueles que sofrem, o abraço. Para aqueles que passam por momentos difíceis, o encontro amigo. Para aqueles que passam por necessidades, a caridade. E aí está outra questão do grande benefício, que é o mal no mundo acontecer. Porque quando o mal acontece no mundo, desperta no coração dos despertos a caridade. Certo? Vamos olhar para o mundo onde a gente vive. É como se aqui, nesse tempo de separar o joio do trigo, nesse tempo de separar o bem do mal, nesse tempo de mostrar as coisas de forma clara e transparente, aqueles que têm uma tendência ao mal, têm uma tendência ao orgulho, têm uma tendência ao egoísmo, têm uma tendência a essas questões, são cada vez mais executando essas questões. Porém, todavia, contudo, aqueles que têm uma tendência ao bem, aqueles que têm uma tendência à caridade, aqueles que têm uma tendência a repartir com o seu irmão, aqueles que têm uma tendência a oferecer o que pode para quem necessita, estão cada vez mais fortes. Agora, a gente precisa ter olhos de ver esses movimentos e participar deles. Então, para aquele que sofre, abraço. Para nós que sofremos, abraço. Caridade. Um olhar diferenciado. Um acolhimento de irmão. E se o mal no mundo ainda precisa acontecer, para aqueles que têm que passar por aquilo, mas que reformem em nós a energia da caridade e da ajuda aos nossos irmãos, que assim seja. E deixa para lá aqueles que usaram da sua energia humana para executar o mal. Eles terão o seu tempo. Eles terão o seu tempo de se resgatar. Eles terão o tempo de compreender. Eles terão o tempo de se reencontrar com a luz divina. A eles, a nossa compaixão, não o nosso ódio. Não a nossa mágoa, não a nossa indignação. Não. Faz sim. Eu tô vendo algumas pessoas aqui de câmera. Faz sentido, gente? Faz sentido? Então, a grande questão aqui é: vamos deixar de nos distrair com o que não precisa da nossa atenção, para a gente passar a nos atrair
para aquilo que merece o nosso esforço. Até aqui tudo bem? Beleza? Vamos continuar aqui. Voltando lá no item 11, deixa eu pegar uma água. Temos o seguinte. Se a mão ou pé é motivo de escândalo, cortem-no e atire-no para bem longe de vocês. Porque é melhor retornar para a vida espiritual não tendo uma mão ou um pé do que ver os dois serem lançados, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem-no para longe de vocês. Melhor será retornar à vida espiritual com um olho só do que ter os dois e serem lançados ao fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que, lá no céu, seus espíritos protetores, lá nos céus, espíritos protetores vêm sem cessar à face do meu Pai, que também está nos céus, porque eu vim para salvar o que estava perdido. Isso aqui é no Evangelho de Mateus, capítulo 18, né? Depois lá no capítulo 5 também. Vamos ao item 17 do capítulo 8, olha só. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem. Olha só, afirmação enérgica que seria um absurdo se levado ao pé da letra. Pelo amor de Deus. Ó, vou ler de novo. Afirmação enérgica que seria um absurdo se levado ao pé da letra. E eu vou dar uma breve paradinha aqui, por quê? Muitas vezes a gente vê trechos bíblicos e olha eles e fala assim, e é um grande perigo que se faz. Ou a gente se incentiva a fazer do jeito que está escrito, e a gente sabe que várias distorções do Evangelho de Jesus Cristo acontecem nesse contexto, que as pessoas querem pegar o Evangelho e aplicar exatamente como ele está, mas vamos reservar. Ou então, na minha opinião não, mas na nossa opinião, um risco ainda maior, que a gente falar assim, isso aí está tão longe de mim, isso aí está tão longe da possibilidade, isso é uma coisa tão distante que aí eu sento e não faço nada, né? Amai os vossos inimigos. Nossa, mas não consigo amar nem meus amigos, vou amar os inimigos. Não é assim? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Eu perdoo, mas Deus está vendo. Não é assim que a gente fala, certo? Quando a gente coloca essas coisas, parece que são coisas tão longe da gente que a gente senta e fala assim, como é muito difícil fazer isso, eu continuo aqui. Então vamos continuar aqui. Significa apenas que cada um deve destruir em si mesmo toda causa de escândalo, ou seja, toda prática do mal. É necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada do que esta mão lhe servir para instrumento de praticar uma má ação. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para despertar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quiser compreender o sentido figurado e profundo de suas palavras. Mesmo assim, muitas coisas não podem ser compreendidas sem o auxílio dos esclarecimentos espíritas. Nós precisamos. Se o nosso orgulho é motivo da nossa queda, a gente tem que arrancar o nosso orgulho e jogar fora. Se o nosso egoísmo é motivo da nossa queda, a gente tem que arrancar o nosso egoísmo e jogar fora. Se o nosso julgamento e crítica é motivo da nossa queda, a gente tem que arrancar a nossa crítica e jogar fora. Essa é a questão. Se a gente adaptar algumas coisas muito da nossa sociedade, certo? Se os nossos problemas de autoestima que nos destroem, são causados pela comparação das redes sociais, a gente tem que jogar as redes sociais fora, não basta nisso. Se a nossa falta de vontade de estudar, de praticar, de entender melhor o mundo é por conta da gente achar que o mundo não vale a pena, a gente tem que jogar esse sentimento fora. Se a nossa visão que olha os acontecimentos do nosso mundo, do nosso país, nos faz desistir de vivermos nesse mundo, a gente tem que jogar essa visão fora.
se a mágoa que a gente carrega no coração, se a mágoa que a gente carrega por conta de ter uma relação complicada com pessoas que estão muito próximas da gente, é essa sensação que a gente tem que jogar fora. Porque, no final das contas, pensem comigo, quantas pessoas a gente conhece que vivem do ódio? Que a sua energia vital é a energia do ódio, é a energia da mágoa, é a energia da indignação. Esses são os olhos, os pés e as mãos dessas pessoas. É isso que a gente precisa apartar da nossa vida, tirar da nossa frente. Mais uma vez, é por isso que nós não podemos nos distrair com os escândalos. Porque dentro de nós existe muita coisa boa. Como missão de vida, existe muita coisa necessária. E nós precisamos nos focar nelas. Nós precisamos nos reencontrar com os nossos objetivos de caminhar. E é necessário arrancar de nós, como aí a explicação dos Espíritos traz, os nossos vícios. Não sou profissional da psicologia, mas adoro e aprendi com muitos amigos da psicologia. Existem diversas formas de pensar na questão do tratar o vício. Mas eu aprendi muito com os amigos dos anônimos algumas coisas mega interessantes. Então, para quem já teve dentro das reuniões de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, seja o que for, eu sempre olhei para eles, eu tive um ensinamento muito grande, conversando com os amigos dos anônimos, falando assim, vício, primeira coisa, se afasta da centelha do vício. Né? Então, por que o anônimo ele fala do só por hoje? Né? Só por hoje eu consegui me manter longe daquilo que eu não domino. Isso é mega importante, a gente ter essa consciência. Só por hoje eu consegui me manter confiando num poder maior, eu consegui me manter longe daquilo que me destrói. E para muitos, o álcool é o que destrói. Para outros, são as drogas que destroem. Para outros, são o ódio que destrói. Para outros, é o egoísmo que destrói. Para outros, a mágoa que destrói. Então, eu gosto muito dessa questão de olhar o vício por esse aspecto, porque assim, aquilo que eu não tenho controle, eu tenho que me distanciar do seu princípio, da sua primeira centelha. Então, o só por hoje, dentro desse contexto, só por hoje eu consegui não odiar o que eu assisto na televisão. Só por hoje eu procurei programas muito mais legais para assistir. Só por hoje eu consegui ouvir músicas mais legais, gostosas, que me trazem coisas mais bacanas. Só por hoje eu consegui ler um bom livro. Só por hoje eu consegui ter uma boa conversa com um amigo. Só por hoje eu consegui ajudar alguém que precisa. Só por hoje eu fui um ouvido aberto para alguém que precisava. Percebe? Porque no final das contas, os nossos vícios, se é o vício do ódio, o vício da mágoa, o vício da tristeza, o nosso só por hoje é nos mantermos longe dessa centelha que nos leva até esse vício, que nos leva até essa destruição, que no final das contas pode ser tão intensa quanto os nossos amigos lá do Anônimos. Não sei se vai dar para ver. Eu aqui fazendo minhas publicidades das camisetas do Chico Rei. Ó, quem consegue? Dá uma olhada nessa frase aqui. Deus me proteja de mim. Essa aqui é uma música do Chico César. Então, primeira coisa, Deus me proteja de mim. Hugo, mas como assim Deus me proteja de mim? Sim, Deus me proteja da minha tendência natural de fazer besteira. Né? Me proteja da tendência natural de criticar meu irmão. Me proteja da tendência natural de estar triste. Deus, me proteja da tendência natural de não estar bem, de não confiar nos meus passos, de não confiar na minha força.
Deus, me proteja de mim, me proteja do mal que existe dentro de mim. Isso é necessário, é mega necessário, né? Pedir para Deus nos proteger daquilo que a gente às vezes não consegue lidar direito, mas a gente sabe que nos faz sofrer. É necessário pedir esse apoio para Deus, né? Então, Deus me proteja de mim, porque dentro de mim existe uma parte ruim, mas existe muita coisa boa. Existe muita qualidade boa. Existe muita energia de vida. Existe muita possibilidade de ajudar os outros, de me ajudar. Mas isso não é natural para mim ainda. Então eu peço para Deus me proteger de mim. Para que eu possa exercitar só as melhores coisas. Para que eu possa enxergar o mundo só da melhor forma. Para que eu possa ver o mundo de uma nova forma. Para que eu possa reconhecer o bem nas pessoas. Então eu preciso pedir para Deus me proteger de mim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Por que eu peço para Deus me proteger da maldade de gente boa? Porque gente boa também faz mal. Porque gente boa também tropeça. Porque gente boa também agride. Gente boa também chateia. Gente boa também não toma boas decisões. E mesmo sabendo que gente boa nem sempre faz as coisas boas, eu preciso continuar confiando nas pessoas boas. Eu preciso continuar me conectando com as pessoas boas. Eu preciso me continuar entendendo que à minha volta existem pessoas boas. Eu preciso entender que eu vou conseguir me conectar com pessoas boas e juntos nós vamos construir um novo mundo. Então, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Né? Então é isso. E a outra frase da música assim, a música é Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Por que Deus também tem que me proteger da bondade da pessoa ruim? Deus, me proteja daqueles que na casca parece que está tudo bem, mas por dentro eles não são boas pessoas. Não é? Deus me proteja da bondade da pessoa ruim. Né? Então, Deus, me proteja e me afaste daqueles que têm um veludo nas palavras, mas têm maldade no coração. Porque eu, como sou bom, muitas vezes eu não consigo identificar a maldade dentro das pessoas. Eu, como acredito nas pessoas que são boas, nem sempre eu consigo compreender reconhecer aquele que é mal. Então, Deus, me proteja da bondade da pessoa ruim. Não é legal isso? Né? É muito bacana. Escuta essa música, depois ela é uma música, uma gracinha. Então é isso, gente. Quando a gente pede para Deus, Deus ouve, a gente sabe. Quando a gente pede para os Espíritos, eles nos acompanham, a gente sabe. Segura firme, gente. Daqui a pouco a gente vai estar de volta, sabe, fazendo um monte de coisa legal, mas vamos nos preparar desde já. Talvez a grande conclusão, para a gente já encerrando, não vamos perder a nossa capacidade de enxergar a bondade no mundo, mesmo com tanta coisa complicada acontecendo. Não vamos perder a possibilidade de orar por nós mesmos, pedir para Deus nos protegermos da nossa maldade. Não vamos perder a nossa capacidade de acreditar nas pessoas. E como lá no final da prece do Pai Nosso, né? E nos livrai do mal. A gente pede, toda vez que a gente pede, né? Assim, toda vez que faz o evangelho, a gente pede para Deus nos livrar do mal. Que nós possamos nos livrar do mal por conta da nossa conexão contínua com Deus. Por conta da nossa conexão contínua com os nossos amigos espirituais. Porque é isso que realmente pode transformar a nossa vida. E a gente conhece. A gente sabe que é assim. Que possamos fazer cada vez mais. Né?
Beleza? É muito bom. Vamos pedir pela turma que está ali no chat? Vamos fazer as nossas preces? Um monte de gente aí. A música, colocou o link da música aí. A Fabiana Brusca está de longe, mas está colocando a música aí no chat para a gente. Beleza, não vou colocar essa música para a gente fazer a prece de encerramento. Deixa eu ver aqui como é que está a tela. Está aqui, 3, 2, 1. Deixa eu ver. Beleza, deixa eu colocar aqui a musiquinha para aqui. Beleza, estão ouvindo a música? Bem bonitinho? Vamos lá, então. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando já calmas as nossas mentes, porque esses nossos amigos espirituais, durante essa meia horinha, trouxeram tanta energia boa, eles trazem para a gente esse conhecimento que inunda todos nós, todas as nossas mentes, todos os nossos corações. Nós possamos agora profundamente, depois de ser reforçado em cada um de nós, a importância de orar, de pedir por aqueles que precisam, orar por nós que também precisamos, que nós possamos agora revitalizar essa energia, essa possibilidade. E assim, vamos orar por todos esses irmãos e irmãs cujos pedidos tão sinceros estão colocados aí no nosso chat e dentro dos nossos corações. Vamos então, pedindo para que esses nossos amigos tarefeiros do espaço possam trazer a nossa conhecida, a nossa querida bandeja de luz em cada um dos nossos lares, em cada uma das nossas mesas, que possa ser colocada aquela bandeja de luz que recebe tanta energia, e a ela nós vamos dedicar, a ela nós vamos entregar as nossas energias de amor e paz, de fé e fraternidade, em formato das flores, o ramalhete de flores, aquele mais lindo, aquele mais perfumado, mais brilhante, que nós possamos imaginar ou plasmar. Vamos lembrar nas nossas mentes aquele ramalhete de flores coloridas, das mais bonitas que nós acharmos, com um perfume mais doce, um perfume mais elevado, que nós possamos envolver esse ramalhete de flores com muita paz, com muito amor, com desejos de refazimento físico, espiritual e mental. Que nós possamos dedicar a essas flores um espírito dentro de cada um de nós. Assim, que nós coloquemos nessa bandeja de luz os nossos ramalhetes de flores e que nossos amigos espirituais vão cuidar de levar aos mais necessitados, transformar essas flores em energias vitais para todos aqueles que nesse momento precisam de uma centelha divina em suas mentes e em seus corações. Que eles possam levar até a cama dos necessitados, até o coração daqueles que precisam desse ou do outro lado da vida, e que assim possam ser acolhidos, abraçados, consolados e fortalecidos. Sabendo que aquele que acende a vela é o primeiro a se iluminar, que nós possamos sentir profundamente todas as energias que entregamos, e que possamos, assim como falamos no começo, ter a certeza que estamos finalizando esse Evangelho de sexta-feira com a sincera certeza de que estamos terminando melhor do que começamos. E que essas energias possam nos envolver durante muito, muito tempo. Até outro momento, onde estaremos aqui novamente reunidos. E assim, então, vamos finalizando o nosso Evangelho, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Gente, obrigado.